Alô, 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 saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui é Valdemário. Bom, para o presente vídeo estou exercício relacionado com o exame de admissão de Química ano 2016. Necessariamente, para si que está pela primeira vez no meu canal, convido, inscreva-se no meu canal YouTube Valdemar, partiu e 10, ficasse o seu like. Contra a pandemia, que só use máscara, lave as mãos constantemente e siga outras recomendações de tutela. Necessariamente, exercícios relacionados com o exame de admissão de Química o ano 2016. 2016. Bom, a questão 10 nos diz aqui, dados os seguintes átomos X, Y e Z, então, indique a alternativa correta. Tem-se aqui necessariamente números atômicos e a massa. Agora, porém, como distingui-los? Como necessariamente saber esta massa ou número atômico? Bom, nesse sentido, a massa é sempre maior do que o número atômico. A representação pode ser vice-versa, significa número atômico por cima, massa por baixo, ou massa por cima, número atômico por baixo. Então, necessariamente, tente conhecer necessariamente este princípio de que a massa sempre será maior do que número atômico. Então, inclusive na tabela periódica, a disposição em termos de números de prótons, mas se for reparar em termos de massa, tanto maior para cada elemento do que o número atômico. Então, necessariamente, essa questão 10. Então, tem X, 42, 21, Y, necessariamente 43, 21 e Z, 43, 22. E tem-se aqui as alternativas. As alternativas dizem que X e Y são isótopos. Bom, se nesse sentido, então, para dizer que são isótopos são espécies as quais representam o mesmo número de número de prótons, número atômico, e diferem quanto ao número de nêutrons, de massa, inclusive. E necessariamente isóbaros são espécies que apresentam o mesmo número de massa, diferem quanto ao número de nêutrons, prótons e número atômico, consequentemente. E inclusive isótopos apresentam o mesmo número de nêutrons, diferem quanto ao número de prótons, número de eletrons, podem ser iguais, inclusive, e diferem quanto ao número de número atômico e de massa. Bom, aqui, se for verificar em termos de alternativo, tem-se logo início X e Y, então poderia caracterizar em termos de X e Y priori, mas salientar, se tem-se uma espécie, por exemplo, K, em que tem-se Z e A, então o Z, número atômico, o A, número de massa. Agora, o número de massa necessariamente é sempre maior do que o número atômico. Pode confirmar, inclusive na tabela periódica, qualquer que for, que seja, uma vez que existem vários modelos. Então, necessariamente, para X e Y, então tens 42, 21, 43, 21. Então, X e Y necessariamente são isótopos. São isótopos. Por quê? Porque possuem aqui massa maior do que número atômico, inclusive mesmo número atômico para ambos os casos. Então, o que significa? Tenderá número atômicos é igual, inclusive ao número de prótons é igual a 21 para ambos os casos.
o que significa número atômico do X é igual ao número atômico do Y igual ao número de protões, inclusive do X, inclusive o número de protões do Y. Agora, por tratar-se de uma espécie, um elemento neutro, em que não apresenta-se em forma de carga, então necessariamente o número de eletrões também é o mesmo, é igual. Então o número de eletrões de X é igual ao número de eletrões do Y. Semelha-se inclusive quanto ao número atômico de protões e de eletrões. E difere-se quanto ao número de neutrões, mas isso pode-se verificar aqui. Número de neutrões, massa é igual a número atômico mais número de neutrões. Então, massa 42 para X. Então, 42, número atômico 21. Então, número de neutrões 42 menos 21. A diferença de 42 e 21. Então, isso dá-nos 21. 21. 21. Então, número de neutrões de X é 21. Agora para Y. Uh, 43 igual a Z, número atômico 21. Então, número de neutrões 43 menos 21. Certamente será diferente. Necessariamente 22. Então, difere-se também quanto ao difere-se. Então, número atômico, perdão, número de neutrões de Z é diferente do número de neutrões do, perdão, Z não é X. É diferente do número de neutrões do Y. É diferente do número de neutrões do Y. Bom, vias são isótopos. Agora, para necessariamente, depois tem-se Y e Z. Tem-se Y e Z. Então, Y e Z. Y 43 21. Z é 43 22. Então, necessariamente apresenta-se o mesmo número de massa. Como dizia, massa sempre maior do que o número atômico. Aqui 43 é maior do que 21. Então, logo a massa é 43. Então, necessariamente teremos aqui são isóbaros. São isóbaros. Por quê? Porque apresentam o mesmo número de massa. Mas, porém, apresenta-se algo em comum. Então, massa de Y igual a massa do Z. Igual a 43. Inclusive, quanto ao número de protões, difere-se. Então, protões, o número de protões de Y é diferente do número de protões do Z. Agora, indo para o número de neutrões, então, para Y, 43, 21. Então, a massa, número atômico mais número de neutrões. Então, 43 igual a 21 mais número de neutrões. O número de neutrões será 43, a diferença com 21. Então, será necessariamente 22. Agora, para Z, Z teria necessariamente massa, número atômico mais número de neutrões. Massa 43, número atômico 22. Então, número de neutrões, diferença entre 43 e 22. Então, dá 21. Dá 21. Então, consegue-se verificar aqui, difere-se inclusive quanto ao número de neutrões. Então,
número de neutrões do Y é diferente do número de neutrões do Z. Diferente com o número de neutrões do Z. Inclusive, o número de eletrões do Y difere-se com o número de eletrões do Z. Portanto, isóbaros representam são espécies que apresentam o mesmo número de massa, diferem-se quanto a protões, neutrões e eletrões. Mas fluentemente pretende-se o que é semelhante que possa necessariamente caracterizar diretamente. Então, portanto, apresenta o mesmo número de massa. Por ser isóbaros. Agora, inclusive para a espécie X e Z. X e Z. Então, X tem-se 42 e 21. Z tem-se 43 e 22. Então, sabendo as definições, portanto, de isótopos, isóbaros e isótonos, necessariamente é fácil, tanto reparando as espécies, pode-se caracterizar. No caso de isótopos e isóbaros, os isóbaros apresentam o mesmo número de massa e necessariamente protões, inclusive eletrões, caso a espécie não seja iônica, não haja. No estado fundamental, necessariamente não há presença de cargas. E isóbaros no mesmo número de massa. Agora, aqui no isótono, no mesmo número de neutrões. Então, aqui a possibilidade de ser isótonos. Por quê? Porque não há algo em comum aqui em termos numéricos. É só de ver. Então, portanto, terei que determinar o número de neutrões. Então, massa do X será igual ao número atômico do X mais o número de neutrões do X. Então aqui Y então necessariamente aqui Y inclusive necessariamente terei aqui a massa para X 42, número atômico 21. Então, número de neutrões de X, a diferença entre 42 e 21. Então, isto dá 21. Agora, para Z, massa do Z, agora número atômico do Z, mais número de neutrões do Z. Então, 43 igual a número atômico 22 mais número de neutrões do Z. Então, o número de neutrões do Z será a diferença entre 43 e 22. 43 tirar 22, teria aqui 21. E, portanto, número de neutrões do Z igual ao número de neutrões do X. Portanto, são isótonos. Porém, são iguais em termos de número de neutrões, mas diferem-se quanto a número de protões do G será diferente do número de protões do X e também o número de eletrões do Z será diferente ao número de eletrões do X e o número de massa do Z será diferente com a massa do X.
Bom, indo às alternativas a este problema. Então, portanto, aqui diz X e Y, o que são? Eu dizia que são isótopos. X e Y são isótopos. Então, se são isótopos, alternativas possíveis A e B. Então, isótopos, depois YZ, 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 YZ isóbaros, isóbaros, YZ isóbaros. Então, essa é a mais provável alternativa correta. Depois X e Z isótonos. Portanto, a opção correta B. A alternativa correta B. Da questão 10 do exame 2016. A opção correta B. A alternativa correta B. Bom, como dizia inicialmente, o exercício do exame 2016, a questão 10. Bom, inclusive, antes de terminar, importa-me salientar, vou convidar com que, para si que está vendo o vídeo, subscreva-se ao meu canal do YouTube Valdemar, partilhe e deixe ficar seu like. Quanto à pandemia, que já só use máscara, lave as mãos constantemente e siga outras recomendações do canal. Já de ficar aqui a ilustração, parecia que se calhar tenha ficado para trás. Então, salientar necessariamente A, como dizia, é massa, por menor, e Z é número atômico. Agora, P mais, então, protões, E menos, eletrões, N, neutrões, dessas designações as quais representar. Então, portanto, para si que tenha dificuldades, é mais oportunidade para que possa sanar todas as dificuldades relativas a esse pormenor, a esse tema referente sobre a questão de isótopos, isótonos, necessariamente isóbaros. É tudo que Valdemar com oportunidade inclusive de comentário.